Boa tarde a todos. Nós estamos hoje iniciando mais um trabalho do curso básico para a formação de evangelizadores. Este programa ele é apresentado em 10 blocos de aulas e começando hoje pelo assunto Deus e depois na segunda parte pela Janete, planejamento e funcionamento no departamento de infância. Interessante que possivelmente nós poderíamos nos perguntar, mas por que é que Deus foi o tema escolhido em primeiro lugar? E se nós prestarmos atenção também, os nossos programas para as crianças, a primeira aula, o primeiro assunto é Deus. Então é o primeiro tema que vai sendo desenvolvido. A proposta deste curso, em primeiro lugar, é despertar cada um de nós, ou melhor dizendo, em cada um de nós, a responsabilidade devido à importância do trabalho que se vai fazer, que é a evangelização, levar o conhecimento da doutrina espírita para as crianças. A proposta do curso, portanto, é despertar em cada um de nós essa responsabilidade, essa consciência de dever, oferecer alguns recursos mínimos, algumas técnicas que facilitem a transmissão. Observando o programa, nós vamos ver que o conteúdo doutrinário também é muito pequeno, ele se restringe a uma abordagem simples dos princípios básicos da doutrina espírita. E a nível assim de já começar o nosso trabalho, esses princípios que formam o corpo filosófico da doutrina espírita são os temas Deus, a imortalidade, a comunicabilidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a pluralidade dos mundos habitados. E nós vamos encontrar esses assuntos todos desenvolvidos, em primeiro lugar, nas obras básicas da codificação espírita, que tem uma ordem já definida de como é que o espiritismo deve ser estudado. Por que é que nós estamos realçando isso nesse trabalho com os evangelizadores? Porque o evangelizador é o professor da matéria espiritismo. Muitas vezes nós admiramos a facilidade com que expositores como o Divaldo, Raul Teixeira, a facilidade, claro que à custa dos seus esforços e pelos seus méritos, mas a facilidade que eles têm em levar a mensagem espírita para as multidões. O trabalho do evangelizador não é menos importante. Nós vamos levar a mensagem espírita para a criança, veja, na fase da infância, quando o espírito está prontinho para receber aquelas informações. Importante que elas sejam feitas no momento exato. Por isso o trabalho de evangelizador é tão importante como este merece, em primeiro lugar, um preparo que começa no estudo metódico e sistematizado. Compromisso de evangelização é de estudo para a vida inteira. Eu só não fui bem informada ainda quando é que evangelizador aposenta. Mas é compromisso de trabalho e de estudo para a vida inteira. Como é que se estuda a doutrina espírita? Exatamente pela ordem em que elas foram, nós podemos dizer assim, se materializando. A partir do Livro dos Espíritos, que depois se abre em leque, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno, em A Gênese. E nós podemos juntar assim com toda tranquilidade obras póstumas pelo material riquíssimo que ela vem oferecer com relação à figura do codificador e com relação a alguns princípios da doutrina espírita também. Porque Deus em primeiro lugar? Há em cada espírito, existe em nós um sentimento natural de religiosidade. Esse sentimento vai se manifestar através da crença, seja qual for a crença que a pessoa seja portadora, em qual época que o espírito esteja vivendo. Portanto, desde as manifestações mais rudes, mais primitivas, o sentimento de religiosidade tem se feito sentir no homem terrestre, no espírito, e vai se tornando mais claro à medida que, progredindo moralmente, nós vamos compreendendo melhor Deus e conseguindo algumas definições acerca da divindade. O sentimento de religiosidade é um dos primeiros a se manifestar e ele, como ele independe dos instintos, ele não é exatamente uma progressão dos instintos que dizem respeito à conservação, à proteção do indivíduo.
Exatamente por isso que ele tem que ser direcionado, ele tem que ser amparado. E a avaliação que se pode fazer, uma avaliação moral do espírito, é a maneira como nós sentimos Deus. Vaga e imprecisa nas primeiras expressões da racionalidade, ainda nessa fase de imperfeição, o sentimento com relação a Deus, ele ainda não é muito preciso. À medida que nós vamos progredindo, então os bons espíritos compreendem Deus e o infinito. Os espíritos imperfeitos têm uma vaga intuição. Os espíritos puros naturalmente vão dominando todos os assuntos, veja, conhecendo tudo, as leis que regem o mecanismo de tudo e naturalmente ajustando o seu pensamento a essas leis que representam o pensamento de Deus. Na história da humanidade, nós podemos verificar que esse sentimento de religiosidade se manifestou nas religiões de início bárbaras, identificando o primitivismo que ainda existia em nós, chegando depois àquelas expressões poéticas e muitas situações fantásticas do politeísmo e depois recebendo oficialmente um direcionamento melhor na primeira reforma religiosa da humanidade terrestre, que nós podemos assim considerar que foi a revelação e a oficialização do monoteísmo. A partir do monoteísmo, o sentimento de religiosidade do espírito, do homem terrestre, foi se libertando da idolatria, que era uma maneira de nós expressarmos esse sentimento, e da necessidade ainda de imaginarmos Deus, ou seja, que vários deuses deveriam ser os responsáveis pela ordem das coisas, mas a centralização em um Deus único. A partir daí, fica abolida a idolatria e a partir daí, o nosso sentimento de religiosidade começa a ser direcionado para um único ponto, ou seja, Deus. A imagem de Deus com o monoteísmo se tornou mais forte, mas alguma coisa continuou ainda a existir que veio daquelas expressões politeístas anteriores. Nós continuamos, mesmo na fase do politeísmo, a imaginar Deus como uma figura humana, e nos textos do Gênesis isso é colocado de uma maneira assim natural. Todas as tardes Deus vinha passear no jardim do Éden, naquele estilo assim de alguém que chega do serviço, depois de uma jornada, e vai dar um passeio assim no seu jardim, no jardim da sua casa. Então aquela imagem ainda humana de Deus. Uma figura patriarcal, que era a realidade da época, já que o povo hebreu vinha de uma formação social patriarcal. Emocionalmente instável, porque o que se sente nos textos do Gênesis é que Deus era ligeiramente temperamental. De vez em quando ele ficava aborrecido, não gostava daquilo que havia feito, ou a humanidade não correspondia às suas expectativas. A sua uma austeridade assim muito grande, chegando em algumas situações até a rudeza. Essa era a representação monoteísta de Jeová ou Yahvé, que passa a ser compreendida pelos judeus como Deus deles. Rodeados ainda de povos politeístas, os judeus, aqueles espíritos que tiveram facilidade de compreender a unidade divina. Claro que essa imagem, essa ideia vai se fortificando, mas ainda não havia ficado bem clara a compreensão humana que Jeová representaria Deus, mas os judeus entendiam que era a representação do seu Deus e que os outros continuaram cultuando os seus deuses, até aquelas, de vez em quando, aquelas disputas, qual Deus que era mais forte. Esse é o quadro da primeira revelação, representado o quê? No Decálogo, que é a revelação, mas a oficialização da justiça divina para a humanidade terrestre. André Luiz refere-se ao Decálogo como a justiça cósmica, ou seja, o verdadeiro sentido da justiça é tomando por princípio de justiça o direito do próximo e não o nosso, porque tomar por base a justiça o seu direito, isso qualquer animal, qualquer ser primitivo sabe fazer, estabelecer o meu e o eu, isso ninguém precisou aprender, mas tomar por base o respeito do próximo é alguma coisa que partiu, veja, de um processo já revelativo indo de encontro ao crescimento da humanidade, o nosso crescimento naquela época. Os dois primeiros artigos do Decálogo
eles falam exatamente de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa da servidão do Egito. A partir daí, a proibição para que se fabricasse ou se cultuasse imagens que representassem Deus. O segundo mandamento fala do respeito que se deve à divindade, é não tomar o nome de Deus em vão. Portanto, a partir do Decálogo, fica oficializada para a humanidade terrestre a unidade divina, fica abolida a idolatria, prescrito o respeito como dever, o respeito a Deus e o respeito ao próximo. Nos termos do Decálogo ainda não se fala em amor, porque veja, quem ama naturalmente é justo, mas para que a pessoa chegue ao amor, ele tem que passar em primeiro lugar pelas expressões da justiça, que é o respeito. A justiça oficializaria o respeito e, 1.300 anos mais ou menos depois dessa época, vamos encontrar a segunda reforma religiosa da história. Quando nós falamos em reforma religiosa, alguém pode estar comparando a reforma que deu origem ao protestantismo. Nós não estamos aqui tratando de religiões oriundas, veja, da humanidade, veja, criadas pelos homens. Estamos tratando do sentimento de religiosidade, que faz parte da natureza do espírito, que se expressou nas religiões de origem humana. Portanto, essa é uma reforma que viria dar um curso, modificar, melhorar o curso que já havia sido iniciado com o monoteísmo. O sentimento de religiosidade, a partir daí, recebe um novo impulso, e o cristianismo, personificado por Jesus, como Moisés personificou a primeira revelação, mantém a ideia da unidade divina, mas suaviza aquela imagem patriarcal de Jeová, que foi transmitida por Moisés, que durante muito tempo aquele temor aos momentos de mau humor da divindade, da sua estabilidade emocional, da sua austeridade. Então esse temor foi muito importante, constituindo-se de uma certa maneira como um freio. Só que era chegado o momento que isso se tornaria contraproducente. A humanidade precisava começar a compreender Deus de uma outra maneira. E o que é que Jesus faz? Jesus abranda, suaviza aquela figura patriarcal de Jeová, transformando em assim uma ideia muito simples: pai. A maioria dos patriarcas foram pais. Não podemos dizer que todos, porque de repente pode ter havido algum que não tivesse uma família direta, mas pai todo mundo tem. Então o patriarca era alguém distante, era a representação quase de um sistema social. Pai é uma coisa que todas as pessoas têm e além do mais. Jesus divide a ideia do monoteísmo, ou seja, divide Deus com todos os povos. Isso fica assim bem colocado, podemos dizer oficializado, no início do Pai Nosso, que é a maneira como Jesus encontrou também de demonstrar que qualquer filho podia se dirigir a Deus, sem necessitar de intermediários ou de coisas complicadas, com a naturalidade que um filho chega e fala pai. E ele, veja, faz com que tudo isso fique de uma maneira simples e bonita, começando a prece, não que ele tenha sugerido que essa prece deveria ser o único modelo de prece, mas mostrando como é que se podia simplesmente dirigir-se a Deus chamando de pai, e a ideia de pai suaviza aquela visão patriarcal de Jeová. Também fica estabelecida uma convivência mais próxima, mais saudável, não só entre os povos judeus, mas estendendo a todos os demais. Esse foi um dos pontos que acabou colaborando para a condenação de Jesus. Os judeus exatamente não aceitaram de uma maneira muito tranquila que Jesus dividisse o seu Deus com qualquer gentil que quisesse se dirigir a ele chamando de pai. Essa convivência mais de perto, mais saudável, se chama fraternidade, que é o amor entre irmãos. E Jesus leva essa ideia do amor entre as pessoas a situações realmente extremas. Amar o próximo
ainda é uma situação até muito difícil. Veja que a maioria dos problemas que nós temos de relação com as pessoas não são ainda com os nossos inimigos. Conviver com o próximo, com aquele que nós dizemos que gostamos e que dizem gostar de nós, tem hora que fica no limite do suportar. Jesus estende isso a uma situação extrema, o amor ao inimigo. Veja que no cristianismo, a síntese do cristianismo também, a ideia de Deus vem em primeiro lugar. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus, que leva, veja, amando Deus, sentindo-se irmão, nós começamos a notar que irmãos devem conviver um pouquinho melhor, pelo menos civilizadamente. E ninguém pode dizer que ama a Deus, que exatamente não conhece, se não consegue amar o próximo naquele que nós nos vemos até representados. Então as duas situações se entrelaçam, o amor a Deus e o amor ao próximo. E até o inimigo, precisa não esquecer. Na hora em que nós... Sabe que o momento de oração é bom por isso. A oração é o momento em que nós conseguimos assim ser melhores. Naquela hora, procure encaixar sempre alguém que a gente esteja assim meio estremecido, aborrecido. E naquela hora começar a trazer um pouquinho mais perto para ir desmanchando esse sentimento doentio, tirando de dentro de nós. Se o outro continua, o problema passa a ser só dele. Ainda, mesmo com essa suavidade que Jesus imprimiu à figura de Deus, afirmando em todos os momentos que Deus é amor, a humanidade ainda continuou imaginando Deus não representando mais. Veja que a partir do cristianismo, ninguém ousou mais representar, a partir do decálogo, ninguém ousou mais representar Deus. Mas nós continuamos mentalmente imaginando Deus como alguém idoso, lá no meio. Aliás, o céu ali é representado na periferia da terra, nessa linha de pensamento. Sábio, bom, de vez em quando meio incompreensível. Como é que alguém sábio e bom pode condenar um filho a uma pena eterna porque o filho acabou se atrapalhando e cometendo alguns erros? A morada de Deus é localizada nessa linha de pensamento. Veja, nós não estamos colocando aqui nesse momento o pensamento espírita. A morada de Deus é na periferia do planeta Terra. E Deus acaba sendo apenas Deus para a humanidade no momento de mais ou menos 6 bilhões de almas. Essa é a visão que outras religiões oferecem de Deus. Porque não existe, na maioria das religiões oriundas do cristianismo, a aceitação da pluralidade dos mundos habitados. Se Deus é apenas voltado para a humanidade terrestre, que algumas pessoas imaginam seja a única nesse universo infinito, Deus só tem que se ocupar com essa meia dúzia aí de 6 bilhões de almas vivendo por aqui. A primeira revelação, portanto, é a revelação da justiça e nos traz como dever o respeito a Deus e o respeito ao próximo. E nesse respeito ainda pinceladas bem fortes, nuances bem fortes de temor. A segunda revelação, que é o amor, que foi personificada por Jesus e ao cristianismo, aí fica definido, estabelecido o amor a Deus e o amor ao próximo como norma de conduta do cristão. 1857 anos se passaram e a terceira reforma religiosa, a terceira modificação no curso do pensamento religioso da humanidade surgiria através do Espiritismo, que é a revelação das leis divinas através da codificação efetuada pelo professor francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que assumiria o pseudônimo de Allan Kardec e a partir daí organizaria de início os princípios filosóficos da doutrina espírita, sintetizados no primeiro livro básico da codificação, que é o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas, 1019 respostas. E o Espiritismo é a revelação das leis através do quê? Da mediunidade. E traz consigo, como não poderia deixar de ser, mantém aquela sequência de Deus ser o primeiro assunto a ser abordado. E a primeira pergunta que abre a codificação espírita é a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. É que é Deus, não é o que nem quem, é que é Deus.
Definição, veja, que agora, depois da humanidade viver todas as experiências desse passado, desenvolver-se intelectualmente, conseguir já fechar alguns conceitos acerca da matéria, depois de educar-se para que a idolatria não fizesse muita falta, mesmo que ainda essa idolatria tivesse sido diluída na mentalização de um Deus, de uma figura humana na divindade, a doutrina espírita faz o fechamento dessa sequência, libertando finalmente o pensamento religioso do homem da imagem humana de Deus. A definição que os espíritos deram, até hoje, a melhor definição acerca de Deus, e tenhamos a certeza, ela vai ser melhor compreendida, mas não modificada. Deus aqui é definido como inteligência suprema e causa primária. Inteligência suprema, todo mundo sabe o que é. Nós somos suficientemente inteligentes para saber o que é inteligência. Aliás, como nós, o espírito imperfeito, se orgulha da sua inteligência, né? É a coisa que nós mais assim prezamos, mas nós gostamos de nos sentir inteligentes e achamos uma maravilha quando alguém nos reconhece como tal. Supremo é o superior. Não importa qual seja o coeficiente de inteligência de todos os seres do universo, Deus é a inteligência suprema. Causa primária, Deus é o início de tudo. Para a ciência, veja, o universo, ele se limita à dimensão do ponderável. Portanto, quando o cientista fala, se refere ao universo, é ainda vivendo, claro, todas as formações da matéria inerte. Para o Espiritismo, essa dimensão já vai se tornando mais ampla. Considera-se o universo, e a ciência hoje já começa também a alinhavar alguns conceitos a respeito da matéria já num estado de fluido. Mas o Espiritismo não para aí. Quando o espírita diz, ou os espíritos dizem universo, é nas suas expressões material, semimaterial e universo espiritual. O que representa o universo no seu aspecto material é o corpo. A mais importante criação do universo no seu estado semimaterial e, digamos, a mais importante criação da matéria é o perispírito. Agora, a obra mais importante da criação divina é o espírito, que somos nós, que representa o universo no seu aspecto espiritual. Apenas que essas dimensões convivem harmoniosamente e a dimensão da matéria depende que a do espírito exista para que ela possa, inclusive, manter a sua integridade. Os espíritos aqui abordam um pouco o assunto infinito. Eu não sei de vocês, mas infinito e eterno, no que me diz respeito, é alguma coisa assim que nós falamos, mas nós somos muito teóricos acerca do assunto. O universo é o infinito e a ciência tem procurado aquela plaquinha fim do infinito. E quanto mais as pesquisas avançam, mais o infinito vai se tornando uma realidade. Galileu define o infinito na Gênese como se nós pudéssemos viajar incessantemente em uma única direção. E ele se utiliza da expressão velocidade do relâmpago, que hoje nós podemos traduzir por velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Ainda que fizéssemos isso indefinidamente, sem cessar, não encontraríamos o fim do universo. Não encontraríamos os extremos do universo. Portanto, o universo tem como característica ser infinito e já sabemos que a criação divina é incessante. Incessantemente o universo material está em constante transformação, incessantemente novos princípios inteligentes são individualizados e incessantemente os espíritos vão atingindo a pureza de espírito. Como é Deus? Será que alguém já parou para perguntar? Mas afinal de contas, agora nos tiraram o direito de imaginar Deus idoso, de barbas brancas, lá no meio do... Também meio do infinito é meio difícil de... Onde é que é o meio do infinito, né? Como é que nós vamos fazer assim para, de uma certa maneira, termos uma visão
eu ia dizer mais concreta, acho que isso também não funciona. Uma visão mais condizente com a nossa necessidade de interpretar, de ter explicações de Deus. Os Espíritos também nos ofereceram, como se fosse assim um perfil moral da divindade. Não mais aquele perfil com características humanas. Mas Deus é apresentado pelos Espíritos definido que através dos seus atributos. Deus é eterno. É lá a partir da pergunta número 13 do Livro dos Espíritos. Se Deus houvesse tido um princípio, ele não seria a causa de tudo. Deus é imutável. Se Deus fosse sujeito a mudanças, o universo possivelmente sofreria a lei do progresso, no sentido assim, ele não teria a estabilidade que a ciência hoje tem reconhecido nas suas leis. A ciência, veja, a pesquisa humana tem avançado muito, mas apoia-se toda ela na segurança, veja, na imutabilidade das leis que regem, no que diz respeito à nossa ciência, as relações da matéria. Deus, portanto, a imutabilidade divina se reflete na harmonia e na estabilidade que existe no universo. Deus é imaterial, ou ele sofreria as transformações pelas as quais está submetida a matéria. Deus é único. Veja que desde os primeiros capítulos do Gênesis, lá na Bíblia, quando Deus, veja, os Espíritos conversavam com Abraão, e ali se fazia o lançamento da ideia da unidade divina, eles passaram a representar Deus usando a primeira palavra do singular, eu sou o Senhor vosso Deus, para ficar bem marcada a diferença daquela situação anteriores, os deuses do Olimpo, Ormuz e Arimã, os deuses não sei da onde, não, eu sou o Senhor vosso Deus. Sem essa unidade também a unidade das leis não existiria. Deus é onipotente, porque é único e a sua vontade se manifesta, se revela nas leis que garantem a harmonia de todo o conjunto, o universo material e o universo espiritual. Soberanamente justo e bom, a justiça e a bondade que se revelam desde as coisas mais simples até aquilo que nós consideramos as coisas mais grandiosas. Veja, ainda nós ficamos limitados como espíritos imperfeitos, cidadãos aqui do planeta Terra, a uma avaliação muito material da divindade. Então nós nos sentimos tocados ou sensibilizados pela presença de Deus ainda pelo aspecto material do universo, que é o que nos chega mais próximo. Portanto, tudo é lógico, tudo é preciso, tudo é justo, tudo é muito simples com relação ao universo. O Espírito é feito à imagem e semelhança de Deus. De início fica meio difícil nós nos acharmos parecidos com Deus. Mais ou menos quando o bebê nasce. Quando nasce uma criança, a família vai visitar todo mundo, nós nos sentimos obrigados a dizer que, principalmente com o pai, né? A gente tem que dar direito ao filhinho de início. Não, mas parece com o papai, ele fica todo feliz, porque de uma certa maneira o pai participa menos materialmente no processo da reprodução, não menos moralmente. Nós vamos considerar que, a não ser por algumas características raciais, quando o bebê nasce ele não parece com ninguém de início. Conserva algumas características raciais, fora isso, é cabeça, tronco e membros, até meio desajeitadinho, assim, parece um sapinho meio mal acabado. Depois sim, vai ficando bonito, fofinho. Aí a semelhança da família vai se tornando mais clara, a ponto de ser assim, inquestionável a ascendência daquela criança. Mas de início, a semelhança, a não ser que todos são da espécie humana. O espírito, nas suas primeiras expressões, nadinha aparentemente parecido com Deus. Veja, mas a essência do Espírito, que é amor e sabedoria, ali existe um potencial. Veja, os atributos de Deus se refletem no Espírito, nas suas faculdades. Deus é eterno, a alma é imortal. Nós temos um começo, mas nunca mais deixaremos de existir. Alguém já parou para pensar nisso? Nunca mais deixaremos de existir. Eu ainda falo muito isso, mas não sei exatamente o que seja isso.
O nosso raciocínio é sempre meio limitado. Quando eu digo saber, teoricamente, eu sei, mas nunca mais se deixará de existir. Deus é imutável. Nós não podemos imaginar Deus se modificando, mas a alma é perfectível. Até que se atinja o coeficiente que caracteriza a perfeição, que para nós ainda a marca, a nível da nossa compreensão, é a pureza de espírito, a alma está sempre num progresso constante, mais lento ou mais rápido, dependendo do seu livre-arbítrio, mas sempre aperfeiçoando-se. Deus é imaterial. Nós não podemos aplicar nenhum conceito da matéria aos atributos da divindade. A alma é incorpórea. O espírito não precisa do corpo para que ele possa existir. Ele se utiliza da matéria para o seu progresso. E chega um momento que ele se desvincula dessa necessidade. Mas o atributo da imaterialidade divina se manifesta na alma ser incorpórea. Deus é único, a alma é individual. Até que aquela ideia das almas gêmeas é bem poética, né? Nós seríamos criados assim, depois divididos, e pelo espaço infinito e pela eternidade as pessoas se buscariam e só se completariam naquele encontro fantástico, maravilhoso. A alma é individual desde o começo. Claro que nós vamos nos relacionando, afinidades vão se estabelecendo, mas ninguém está incompleto. A unidade divina se manifesta, portanto, na individualidade da alma. Deus é onipotente. Um dia um jovenzinho da evangelização falou assim, ele é mandão. Acontece que ele pode, tem essa diferença. Ele é a sabedoria máxima, portanto, a sua vontade se manifesta nas leis. Mas ele nos deu o direito de ter o livre-arbítrio, até para dizer que não acreditamos nele e ele não se aborrece. Deus existe mesmo? É uma pergunta que de vez em quando surge. Pois é, nós ainda vivemos como espíritos imperfeitos. Veja, não é no sentido de deixar alguém assim aborrecido ou diminuído, não é uma fase que estamos vivendo. É a classificação que os espíritos deram. Os espíritos, portanto, são imperfeitos, bons e puros. Nós estamos vivendo ainda a fase de imperfeição. Os bons e os puros aqui presentes, que me desculpem, no que me diz respeito, vivendo a fase de imperfeição, né? Portanto, nós ficamos mais na comprovação material da existência de Deus. Não há efeito sem causa, é a resposta a essa pergunta. Como é que nós vamos realmente ter as provas da existência de Deus? Bom, pelo que nós já pudemos observar do universo, que a tecnologia, a ciência nos tem permitido, o universo é um efeito inteligentíssimo. Olha, infelizmente, para a tristeza de muitos, não fomos nós que o fizemos. Aliás, a nossa participação é nula. Nós viemos aqui para a humanidade, para compor a humanidade terrestre. Temos modificado, interferido em algumas coisas, mas não fomos nós que fizemos sequer o planeta Terra. Nós temos participado, transformando, aproveitando, mas nós nem com relação ao planeta Terra. Por isso, acreditar que o nada tenha sido a causa de um efeito que pode ser classificado como tudo, olha, é muita imaginação. Porque para que alguma coisa passe a existir, tem que ter um elemento constituinte. Então, o nada não pode ser a resposta para o tudo. É como imaginar que de uma explosão dentro de uma gráfica, quando terminasse a explosão, abaixasse a poeira, a gente botasse um dicionário prontinho. Isso seria milagre, milagre não existe. Milagre é alguma coisa que contraria as leis. E não existe nada que seja contrário às leis. Portanto, a única explicação inteligente para uma causa tão inteligente como é o universo é a presença de Deus como causa inteligente de tudo. E o acaso? Mas um acaso inteligente já vai deixando de ser acaso. Casualmente nós podemos nos encontrar com uma pessoa num dia. Mas se todo dia, quando você passa naquele lugar, o indivíduo está lá ou ela está lá, não é acaso.
Já é um acaso pensado, portanto não é mais acaso. E não existe o acaso nas leis precisas que a ciência já conseguiu descobrir com relação ao universo. Dizem os biógrafos de Johannes Kepler, em 1604, surgiu uma nova estrela na constelação da Serpente. E Kepler, que pesquisava, claro, vivia olhando as estrelas, pesquisando o céu, não conseguia explicar como é que, de repente, do aparente nada surgisse um corpo celeste brilhante, uma estrela. Johannes Kepler foi um dos astrônomos mais importantes, não vamos dizer só da sua época, da humanidade, descobriu leis que nos permitem compreender melhor a própria mecânica celeste do universo, mas era casado com uma pessoa muito simples. A sua esposa estava possivelmente anos-luz distante da sua capacidade, do seu potencial, da sua inteligência. Mas Deus sempre sabe o que faz, né? Dois olhando para as estrelas, a vida ia ser um caos. Alguém tinha que ter os pés no chão enquanto o outro olhava para as estrelas. E uma tarde em que ele estava lá envolvido nos seus trabalhos, a esposa o chama para o jantar e apresenta uma salada muito bem arrumada numa travessa. Aquele dia ela caprichou, as cores combinando, tudo arrumado, bonito na travessa. Aí chega o senhor Kepler e fica olhando para a salada. Possivelmente a esposa típica terrestre, que não gostou, ele nem havia provado ainda, é que ele não estava enxergando a salada. Ele vira-se para ela e pergunta: se por acaso tanto a travessa como os ingredientes dessa salada estivessem assim soltos por aí, e se eles caíssem dentro da travessa, você acha que o efeito seria o mesmo, que a salada estaria assim tão bonita como ela está? Ela já ficou feliz, falou que a salada estava bonita. Ela fala: olha, mas não ficaria tão bom como essa que eu fiz. Porque de repente a azeitona, a batata, tudo de uma maneira desorganizada, e não, ela havia organizado. Aí ele falou: pois é, então é isso. Existe uma explicação, sim, embora ele ainda não tivesse acesso ao conhecimento das leis todas, e muito menos o conhecimento da velocidade da luz. Aquela estrelinha cuja luz chegou naquele momento aqui para o planeta Terra já existia há milênios. Então desconhecia-se a velocidade da luz, então a estrela não surgiu naquele momento. Então mesmo que ele não tivesse as explicações, Deus para ele, porque ele era um dos astrônomos religiosos, Deus para ele era a explicação da existência do universo. Nós podemos, portanto, ter as provas espirituais da existência de Deus, que é o sentimento de religiosidade que existe em nós. Veja, a providência divina é Deus para o homem. O sentimento de religiosidade é o correspondente, é do homem para com Deus. Por isso que o nosso próximo assunto, que vai ser a prece, quando um espírito eleva o seu pensamento a Deus em prece, é a hora que, como se fosse uma luzinha, se acendesse. É o momento em que o filho reconhece em espírito a existência do Pai. E a prova material é aquela, sim, que nós ainda ficamos deslumbrados. As estrelas ainda tocam muito a sensibilidade humana, porque todos os nossos recursos não nos permitiram ainda ter respostas exatamente precisas, ou melhor dizendo, tocar uma estrela, a não ser os poetas. Mas a inteligência ainda não nos permitiu exatamente tocar as estrelas. E é o que Meimei nos traz naquele livro Pai Nosso. Quando ela narra a história daquele cameleiro que sempre se dedicava às orações, e o dono, o que era o proprietário daquele conjunto, daqueles camelos todos, o mercador, melhor dizendo, ele achava estranho que aquele senhor tivesse tanta certeza que Deus existia. Um determinado momento ele procura o seu empregado e lhe diz como é que ele tinha certeza da existência de Deus. O cameleiro diz o seguinte: quando os animais rondam a sua tenda à noite, no dia seguinte, como nós vamos saber qual animal que esteve ali rondando? Pelas pegadas que ficaram na areia. Se
Se a gente adquire uma joia, como vamos ter a certeza da qualidade dessa joia? Pela marca do ourives. Quando se recebe uma carta, como é que o senhor sabe de quem é? Pela assinatura, pelo talhe da letra. Eles estavam dentro da tenda e dizem às pessoas que as noites no deserto são maravilhosas. As estrelas brilham de uma maneira assim, sublime. Então ele chama, dá uma chegadinha até aqui fora, olha para cima. Não importa o que aquelas luzes sejam, hoje ainda, a ciência nos diz que são sóis, que são planetas, que são cometas, não importa o que aqueles pontos luminosos sejam, eles ainda são inatingíveis à nossa realidade material. Se não fomos nós que os fizemos, eles estão lá brilhando, alguém os fez. Portanto, eu tenho certeza que Deus existe de uma maneira muito simples, porque as estrelas brilham todas as noites.